Ok. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no podcast, tá? Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando, que talvez esteja estudando, aprendendo e queira tirar dúvidas ou ter mais informações sobre terapia com crianças e adolescentes usando a hipnose, então fique atento à nossa resenha de hoje, porque a Gisele Eugênio, uma das nossas diretoras do Praticadamente, convidou nada mais, nada menos que Laís Risse, que é psicoterapeuta, neuropsicóloga, especialista em hipnose com criança. E ela vai abordar hoje o tema hipnopediatria. Mas antes de passar para a nossa convidada, gostaria de lembrar também que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Ok, gente? Se vocês quiserem, sigam a gente lá. Laís Risse, agora passo a palavra para você. Obrigada, Andréa. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer imensamente o convite de poder estar aqui com vocês hoje. Realmente eu fico muito surpresa e muito honrada de poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha história, de poder agregar, né, com o conhecimento de vocês, com a prática de vocês. Eu sei que esse tema é muito pouco falado, e ultimamente ele tem sido muito procurado. Então eu sei que realmente é muito difícil a gente conseguir, às vezes, entender exatamente o que fazer com criança, com adolescente, porque realmente não é tão explorado, né? Não sei por que não é tão explorado, não. O povo devia realmente explorar um pouquinho mais, porque é maravilhoso e realmente as crianças precisam. E tem tido uma procura muito grande, principalmente depois da pandemia. Os pais estão ficando tudo meio doido mesmo, mesmo que daqui a pouco já volte às aulas e tal, mas ainda teve muita coisa que veio à tona e que agora vai precisar ser resolvido, né? Bom, antes da gente começar, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas sobre o atendimento infantil. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui hoje são pessoas que lógico, né, fazem hipnose, mas que trabalham dentro de consultório, com atendimento realmente terapêutico. Então, o meu foco realmente vai ser passar realmente esse atendimento terapêutico, essa visão terapêutica de como ajudar as crianças dentro de um consultório, tá? Da melhor maneira possível. Claro, usando a hipnose também, ok? Bom, contando um pouquinho sobre mim, vou me apresentar um pouquinho aqui e até contar para vocês da onde que surgiu minha paixão, digamos assim, pela hipnose com crianças, né? Eu sou psicóloga de formação, logo na minha faculdade, realmente, eu já descobri esse atendimento infantil e realmente lá foi onde tudo começou a despertar, onde eu comecei a falar assim, meu Deus, é legal esse negócio, né? Parece que a gente está brincando e não é que funciona. E o pior que realmente é isso mesmo. Trabalhar com crianças parece que você está brincando, porque na verdade a gente tem que brincar, né? Mas realmente tem um resultado muito, muito, muito maravilhoso. E eu sempre falo assim, né? Independente de trabalhar com crianças, de trabalhar com adultos, a gente sempre tem que buscar curar as nossas feridas, porque como neurônio espelho, né? Uma ressonância aí do universo. Parece que os nossos maiores problemas sempre aparecem nos nossos pacientes, né? É incrível isso. Então, o autocuidado, o autoconhecimento, né? E a psicoterapia individual de cada um aí, ela é essencial. Então, quando a gente fala de trabalhar com crianças, realmente não é para qualquer um, não. Porque para trabalhar com crianças, a gente precisa permitir que a nossa criança interior exista. A gente precisa aprender a acolher ela. A gente precisa permitir que ela venha à tona. Porque não adianta você querer trabalhar com criança e pensar que você não vai sentar no chão, que você não vai tirar seu sapato. Não adianta. Não vai funcionar. Não vai ter conexão, não vai gerar rapport. Muitas vezes o rapport na criança ele é gerado de uma maneira
tão automática e simples que às vezes a gente acaba não percebendo. Então, ao longo dessa minha jornada aí, terminei minha faculdade, comecei uma pós em psicanálise infantil e toquei meus atendimentos aí, né? A princípio, eu ainda não tinha conhecimento, conhecia a hipnose, mas não trabalhava com ela. Fui indo, então, e ao longo do caminho, depois de alguns anos de prática, né, de profissão, comecei a sentir a necessidade de buscar algo a mais, eu sentia que faltava, né? Freud fala muito, assim, que, como uma boa psicanalista, minha base é freudiana, né? Não que os outros psicanalistas não sejam bons, mas eu tenho um carinho especial por Freud. Mas Freud sempre trabalha, né, com a associação livre, e ele fala muito que quando a gente chega no quê da questão, né, na base do problema, o problema automaticamente se dissolve, né? Então, para ele, isso que seria a associação livre, né? O falar livremente até que a gente vai entendendo de onde veio o problema. Ok, mas em muitos casos, tanto com adulto, com adolescente, com criança, eu comecei a ver que isso não acontecia sempre. Que muitas vezes a gente entendia as bases, a gente entendia os porquês, muita coisa fazia sentido e o problema estava lá. Muitas vezes eu vi isso na minha própria terapia. 5, 6 anos depois de análise, lá estava eu reclamando para minha psicóloga do mesmo problema que me levou até a terapia. Eu falei, Fátima, não dá. O nome dela era Fátima. Eu falei, não dá. Tem alguma coisa errada, eu não aguento mais. Se eu não aguento vir aqui falar para você isso, imagina você ouvir. O que nós vamos fazer com isso? Aí foi quando eu comecei a dar um start. Eu falei, não, gente, não é possível, tem que ter algo a mais. O que vai virar essa chave aqui dentro da minha cabeça? E aí foi quando eu comecei a buscar e entrei na hipnose. Como a grande maioria das pessoas, a gente inicia com a hipnose realmente mais geral, focada em adulto, né? Uma hipnose realmente daquelas que a gente aprende, né? Mas como o meu trabalho sempre foi mais focado para o infantil, eu sempre atendi todas as idades. E uma coisa que eu sempre falo quem atende adulto não necessariamente sabe como atender uma criança, mas todo mundo que atende uma criança sabe como atender um adulto, porque sempre tem uma criança interior ferida que está precisando de cuidado. Então, trabalhar com criança quer dizer trabalhar com todas as idades. E isso foi sempre o que me pautou ao longo da minha caminhada, ao longo da minha jornada, do meu estudo, né? O foco sempre foi esse, porque parece que quando você aprende o que fazer com uma criança, fica automático. Você sabe o que fazer com todo mundo. É muito incrível isso. E poucas pessoas ensinam isso, né? E quando eu entrei no mundo da hipnose, eu vi muito esse problema. Eu falava, meu Deus, tudo bem, tá. Eu já sei pôr em transe, eu já sei fazer Dave-Elman, eu já sei fazer uma regressão, eu já sei fazer a PNL, já tenho técnica. Como é que faz isso com a criança? E aí? Aí eu falei, bom, vamos tentar, né? Eu sempre fui curiosa, sempre tive, vamos, desculpa a palavra, foda-se, se não der certo, a criança não vai saber o que eu tô fazendo mesmo, não tá aqui para me julgar, então tá tudo bem. O bom da criança é isso, gente, pode tentar, porque se não der certo, você fala assim, foi só uma brincadeira, tá tudo bem, vamos para de verdade agora. O bom é isso. E aí comecei a tentar, e aí eu via que algumas coisas davam certo, algumas nem tanto. Eu lembro que eu fui tentar fazer o processo de Dave-Elman completo uma vez com uma criança de 6 anos, eu falei, meu Deus do céu, no meio do caminho a criança dispersou. Claro, gente, é muito longo para uma criança de 6 anos. Aí eu falei, meu Deus, esse negócio não funciona para criança, né? E agora, como é que vai ser? Aí eu me lembro que na época eu ainda estava começando meus estudos com hipnose, estava no meu primeiro ano, né, ainda de cursos e tal, e eu tinha feito alguns cursos de hipnose ericksoniana, eu comecei com a hipnose ericksoniana, e aí eu me lembro de conversar muito com o meu professor, eu cheguei para ele e falei, Stephen, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não sei, eu não estou conseguindo fazer com as crianças, com o adulto está sendo maravilhoso, tá indo, tá fluindo, até adolescente, mas as crianças não consigo manter, não retém, não sei, não estou conseguindo, é muito, muito amplo para mim. E aí ele me indicou algumas literaturas, aí eu estudei bastante, me indicou vários livros. Aí eu comecei a estudar, eu falei, tá aqui o pulo do gato, então, não é igual, não é. Porque tudo que a gente ouve é o quê? Não, a criança já vive nesse estado, é bem mais fácil. Tá. Mas e aí? Mais fácil como, criatura? Como é que é mais fácil? Como fazer? O que acontece?
Então, Laís está aqui hoje para dar o beabá para vocês. Bom, gente, para falar bem a verdade, tudo vai depender da idade dessa criança, tá? Como eu falei para vocês, vamos pegar o exemplo de Dave Elman aí, né? Eu tenho alguns tópicos aqui também para falar para vocês, mas vamos realmente um pouco de prática aqui, porque eu sei que isso interessa a todo mundo. Se a gente for falar assim de um Dave Elman, você pode fazer tranquilamente com uma criança de 10, 12 anos, vai dar certo, vai seguir, vai ser maravilhoso. O processo é muito parecido com um adulto. Adolescente, mesma coisa, pode ser igual adulto, dá para fazer terapia das partes, não sei quem é que conhece terapia das partes, mas é maravilhoso. Dá para fazer regressão com adolescente. Com adolescente, o processo é muito parecido com o de adulto, realmente. Às vezes a gente deixa mais curto o processo de transe, né? Por exemplo, já tem adulto, às vezes fica mais de 1 hora e tal dentro do transe. No adolescente você não vai fazer isso, porque eles cansam um pouco. Então, principalmente uma criança menor, eu falo que são, assim, várias mini sessões dentro de uma única sessão, tá? Então, vamos lá, você tem que estipular um tempo da tua sessão. Quanto tempo dura a sua sessão? Eu não sou o tipo de pessoa, o tipo de profissional que gosta de trabalhar com sessões de horas e horas. Conheço pessoas que trabalham com sessões de hipnose de, sei lá, 4, 5 horas. Cara, para uma criança isso não vai funcionar. Não vai, imagina, vai dar a sensação para ela que ela tá dentro, por exemplo, de uma aula. Por quê? Porque a escola dura quanto tempo? Né? Então, a criança meio que vai fazer essa associação. E eles cansam, a criança tem que ser mais dinâmico, tem que ir mudando, né? Então, o processo com a criança não dá para fazer uma sessão gigante, com o adolescente também não. Então, assim, eu já não gosto, naturalmente, de trabalhar com sessões muito longas, assim. A minha sessão dura de média de 1 hora, 1 hora e meia, estourando. Eu não gosto de fazer mais que isso, eu não faço mais que isso. Sei que tem gente que faz, sei que funciona e tá tudo bem, cada um trabalha do seu jeito. Com criança e com adolescente, eu não vejo esse resultado, tá? Não acho legal. Eu acho legal realmente manter uma sessão de 1 hora, 1 hora e 15, aí assim, ó, estourando. Mas criança de 6, 7 anos aí, mais que isso, você perde rapport, você perde a atenção, você perde a conexão, a criança vai deixando sabe, de interagir com você, vai cansando, sabe? Então, realmente, deixa o negócio mais curto, mais direto, tá? E aí a gente entra com algumas induções, por exemplo, né? Se a gente for falar aí de Dave Elman, que Dave Elman é a indução que todo mundo conhece, né? E que muita gente, acho que é a que a gente mais usa, né? Com uma criança mais nova, você pode fazer, mas não precisa fazer inteira. Pode fazer metade, só as 2 primeiras partes, né? A indução de Dave Elman, ela não passa de 4 aprofundamentos juntos, né? Então, a gente tem a catalepsia dos olhos, a gente tem o fracionamento, a gente tem o desligamento dos braços e a amnésia dos números. São aprofundamentos que ele colocou nessa ordem e que entendeu que isso leva uma pessoa ao transe de uma maneira mais rápida. Então, não passa de 4 aprofundamentos. Então, nada impede que a gente pegue 2 aprofundamentos aí e coloque na criança, tá? Uma coisa que eu vejo que as crianças muitas vezes pedem é que a gente faça algumas brincadeiras de hipnose com elas, né? De esquecer número, trocar nome, esquecer o nome. Eles gostam, eles acham legal, né? Criança é divertida. Eles gostam da brincadeira. Então, nada impede que você pegue, por exemplo, inicie com uma brincadeira e transforme isso em algo terapêutico. Tá vendo como você esqueceu esse número, como você conseguiu trocar o seu nome? Será que a gente não podia trocar esse medo por algo que vai te ajudar um pouquinho mais? Olha como sua mente fez isso. Ela pode fazer algo para te ajudar também. Algo tão besta, às vezes pode se tornar algo muito importante para você, né? Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar, que é que o trabalho com crianças, ele exige. Crianças, principalmente, eu vou focar mais em criança aqui, porque o processo com o adolescente acaba sendo mais ou menos parecido com o adulto, tá? Então, a maioria aqui já sabe o que fazer. É só esse ponto, né, de não deixar ficar muito longo, porque eles realmente cansam mesmo. Vixe, perdi o foco. Volta. A questão de você realmente cortar, né, diminuir e não deixar isso muito longo, né? A criança, ela precisa de um outro ponto também. A criança, ela é muito concreta, por isso que é muito difícil para uma criança você trabalhar com questões de tempo, sabe? De tipo assim, semana que vem a gente vai viajar. Amanhã que a gente vai,
Semana que vem é quando? Eles não têm essa noção do abstrato. Então, se, por exemplo, essa questão de tempo, né? Para eles são muito atemporais. Se essa questão já é mais complicada, imagina as emoções, que a emoção é abstrata, não é concreta. Você não pega na mão assim, você não vê, você não sabe o que fazer com ela. Então, para a criança, isso é muito complicado. Então, tudo aquilo que a gente conseguir trazer para o concreto com a criança vai realmente ajudar muito. Então, por mais que a gente trabalhe muito com a mente, com a imaginação, não dispensa o uso de brinquedos, de jogos, de cristais, de pedrinhas, de coisas concretas que vão ajudar a criança a fazer esse link mental. Isso realmente faz muita diferença, é muito importante e ajuda muito a criança a conseguir realmente concretizar as mudanças que ela está fazendo, né? Desenhos, histórias, metáforas. Tem um porém das metáforas aqui. Sempre que usar metáforas com criança, você tem que dar a moral da história, tá? Normalmente a gente dá, com o adulto a gente deixa aberto, né? Joga a metáfora e deixa a mente do adulto inconsciente encontrar o porquê, né? Encontrar o significado. Não faz com a criança, não, porque eles são concretos, eles não vão conseguir encontrar o significado. Tem que dar o porquê. Olha, tá vendo? Assim como nessa história, na sua vida pode acontecer a mesma coisa. Tá vendo como esse super-herói teve coragem de ir lá e enfrentar o medo deles de conseguir fazer alguma coisa? Acho que você também consegue, porque todo mundo tem um super-herói dentro de si. Se eu tenho, você também tem, a gente não é diferente, né? Então, dá, por exemplo, para a criança esse o quê da história, né? Dá o desenrolar. Mas, assim, vamos agora, então, entrar um pouquinho no como fazer esse atendimento, tá? Se a gente for falar, assim, questões de estruturas de sessões. Trabalhar com crianças quer dizer trabalhar de uma maneira sistêmica. O que quer dizer trabalhar de uma maneira sistêmica? Quer dizer trabalhar com tudo aquilo que envolve o sistema dessa criança, principalmente família, ambiente escolar, amigos e qualquer outro lugar que essa criança frequente. Nem todos os traumas da nossa infância vêm de dentro de casa. Muitos traumas podem vir da escola, por exemplo, que é um lugar onde a gente frequenta muito. Então, todo esse sistema envolvido na vida da criança, ele deve ser levado em consideração, sim, tá? No primeiro contato, eu nunca deixo os pais trazerem a criança, tá? Eu sempre faço a primeira sessão com os pais, ou os dois, ou um dos dois, pelo menos, né? E normalmente eu exijo que o pai ou a mãe, né? Quem tem mais contato, convívio com a criança, com a rotina, com o dia a dia, eu exijo que essa pessoa esteja presente, tá? Isso às vezes pode significar que você tem que fazer uma sessão com a avó, porque às vezes a criança mora com ela, então não faz muito sentido você focar na mãe. Claro que é importante que a mãe venha, por quê? Porque a gente precisa entender como é que foi essa gestação, como que essa criança nasceu, onde foi o ambiente que essa criança se desenvolveu, nasceu, cresceu, como que estava emocionalmente esses pais, essa família, na onde essa criança foi criada. Ah, Laís, mas isso faz diferença? Faz, claro que faz. Quantas coisas a gente carrega de lá de trás, né? A criança é um reflexo dos pais. Então, a maneira como esses pais estão hoje vai dizer muito sobre essa criança que você está atendendo, tá? Então, esse trabalhar de uma maneira sistêmica é algo que deve ser muito levado em conta, tá? Esse primeiro contato, por que eu não gosto que a criança esteja presente? Porque a criança, primeiro de tudo, já está cansada de ouvir vários problemas que ela tem. A partir do momento que a pessoa chega a buscar uma terapia, você pode ter certeza que já passou em diversas outras coisas antes. Para buscar hipnose, então, já passou por vários profissionais. E muitas vezes pode ter passado até por médicos, porque tem crianças que começam a apresentar problemas não só na escola, né, mas problemas às vezes orgânicos, dores, dor de cabeça, dor de barriga, né, problemas orgânicos que têm causas emocionais. Ou então, às vezes, essa criança está com problema na escola, já passou por fono, já passou por psiquiatra, já passou por neuro, já passou por tudo, já fez, sabe, essa criança já está cansada de ouvir que realmente tem muita coisa errada ali, né? Então, ela está com dificuldade de conseguir focar em soluções. E se a gente for parar para pensar na hipnose, a gente aumenta tudo aquilo que a gente põe o foco.
né? Então, eu não quero que a criança veja esse como mais um lugar que vai falar do problema dela. É para a criança entender que aqui é um lugar diferente. Não é igual à escola, não é igual ao médico, não é igual à igreja. Aqui pode ser um lugar diferente, porque aqui a gente vai focar em soluções. Esse é o foco dentro da terapia, independente se isso é hipnose, psicoterapia, enfim, qualquer outra técnica. O foco é soluções, tá? Então, por que também eu gosto de fazer esse primeiro contato só com os pais? Porque tem coisa que a criança não precisa saber. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com pais separados, onde teve uma treta gigantesca ali na separação, onde esse pai não queria ver a criança, não queria pagar a pensão e não sei o quê, eu não quero essa mãe falando essas coisas na frente da criança. Essa é a visão como mulher. Eu quero que essa criança possa ter uma visão do pai como ele é. Pode ter sido, desculpa a palavra, um bosta como homem, mas ele pode ser um bom pai. E é isso que eu quero que essa criança pegue, tá? Então, eu não quero que essa criança compre a ideia do adulto que está trazendo ela. Então, normalmente acontece, é muito comum que os adultos falem muitas coisas ali, né? Principalmente da família. Então, é importante que a criança tenha a visão dela. Então, eu sou filho, quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem é a minha avó? E não quem é essa mulher? Quem é esse homem? Não, é pai, é mãe, é vô, é vó. Dar nome e entender quem é esse ser humano, do meu ponto de vista, como criança, como filho, como neto, e não como esposa, marido, tal. Por isso que eu não gosto que a criança esteja presente. Não só não gosto, como não permito, tá? Esse primeiro contato, eu preciso entender a história, de onde ela veio, qual que é esse ambiente, quem cria, qual que é a dor dessa mãe que trouxe essa criança aqui para mim hoje? Quais são os medos dessa mãe? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai encarar problemas como falta de regras, falta de limites. Essa mãe tá perdida, tá descompensada, ela tá tão bagunçada a vida dela que ela não consegue pôr regra e limite na vida dela. Como é que ela vai pôr numa criança? Às vezes essa mãe está com tanto medo, com tanta angústia, e aquela criança está sentindo tudo isso e também está começando a vivenciar isso. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, né, que são coisas que eu mais vejo que acontecem. Então, eu não quero essa criança mais uma vez sendo exposta a isso. Eu quero que algo seja diferente. Então, esse primeiro contato, eu preciso sim saber de toda essa história. Essa criança foi desejada? Ela não foi? O desenvolvimento dela foi normal? Ela andou? Ela falou? Qual foi a dificuldade? Quem que estimulou ela? Com quantos anos ela foi para a escola? Como que é a socialização dela? Ela tem amigos? Onde ela convive? Tem contato com os pais, com a avó, com o avô? Como que é esse contato? Ah, os pais são separados? Com que frequência ela vê o pai? Com que frequência ela vê a mãe? Como é quando vai lá? Tem mais gente? Tem irmãos? É muita coisa para a gente saber. Então, esse primeiro contato, ele é um pouquinho mais demorado, né? Um contato, assim, de realmente vai 1h30 aí. É o primeiro contato onde você tem que entender, é para conhecer, é para saber de onde vem esse ser humano, esse mini humano que vai chegar na tua frente. Qual que é a história? E qual que é a história dessa pessoa que está na sua frente? Porque muitas vezes a dor da criança é a dor desse ser humano que está na sua frente. Qual que é a história dessa pessoa? O que essa criança significa na vida dela? Quais são os horários? Quais são as regras? Qual é a rotina? Tem horário para dormir? Não tem? Tem horário para comer? Não tem? Como é que faz? O que ela come? Faz birra? Não faz? Ela é educada? Ela grita? Ela é tímida? Eu preciso ter essa visão, sim, do que esses pais têm a falar. Mas é importante que, a partir do momento que eu entre em contato com essa criança, que eu permita que ela me fale o problema. Muitas vezes, o problema que os pais veem não é o problema que a criança vivencia. Então, se você está cuidando da criança, é ali que você tem que cuidar. Ah, porque o meu filho não estuda, ele é preguiçoso, ele não vai assistir aula, ele não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Essa criança está com medo de dormir sozinha. Eu já atendi uma criança que muitas vezes a mãe trouxe queixas gigantescas. Gigantescas assim, né? Mas mais voltadas para esse lado. E conversando com a criança, ele tinha medo de andar de elevador, ele tinha medo de escuro, medo de vários medos. Coisa que a mãe nem me falou. E muitas vezes a gente presume que já sabe o problema da criança e não pergunta. Aí já começa o primeiro erro. Aí já não vai dar certo nada, meu filho. Por quê? Porque você vai fazer o que o pai e a mãe quer.
e não o que a criança precisa. Então, tudo bem. Então, Laís, para que funciona toda essa anamnese? Para você ter um norte. Você acha que a criança vai sentar e vai sair falando tudo para você? Não vai. Você precisa perguntar, você precisa falar, e você precisa também saber até que ponto o que essa família vive está influenciando no problema da criança. Pasmem, muitas vezes você não vai precisar nem ver a criança. Quantas vezes o pai e a mãe chegam, eu nunca nem vi a criança e a gente trabalha só com o pai e com a mãe e o problema é resolvido? A grande maioria dos casos é assim. Então, muitas vezes, trabalhar com criança quer dizer trabalhar com a outra criança, mas é interior do adulto. E não a criança que está ali espelhando o problema, né? Dentro da hipnose, da psicologia, a gente chama de projeção, né? Os pais projetam muitas coisas nos filhos. A gente projeta, né? Nosso analista, nosso terapeuta. Enfim, pais projetam nos filhos também, né? Então, tem algo que é muito importante nesse processo também, que é uma coisa que a gente vai buscar ali nesse primeiro contato com os pais, que quer dizer a confiança. Não tem nada que vai fazer você ter um resultado tão bom quanto aquela pessoa que está na sua frente confiar em você. E se aquela pessoa que está na sua frente está buscando alguém para cuidar da joia mais preciosa da vida dela, você vai precisar passar muito mais confiança ainda. Tanto para essa pessoa que está na sua frente, quanto para a criança que vai chegar aqui. E o que eu quero dizer com passar confiança para essa criança que vai chegar? Assim como o adulto, a criança tem direito ao sigilo. A criança tem direito ao sigilo profissional, a criança e o adolescente. Ah, mas você... E se tiver acontecendo alguma coisa assim? Claro, a gente quebra. Tem a ética profissional, preciso quebrar o sigilo se a criança estiver correndo risco de vida ou alguma outra coisa. Fora isso, a gente tem a capacidade de resolver aqui, ó. Não preciso de intermeio, não. Né? Então, muitas vezes a criança vai te falar coisas assim, simples. Eu tive um paciente, esse tempo atrás, ele tem 9 anos. Ele queria falar comigo sobre uma coisa e eu senti que ele estava meio inseguro, né? Aí eu, mas fulano, eu tô sentindo que tem alguma coisa que você quer me falar, mas você não quer. Por que você não quer me contar? Ah, não sei, tia e tal. Normalmente a gente é tia, né? Ah, tia, sei lá. Não, pode contar, eu não vou falar para ninguém. Quando foi que eu falei para sua mãe alguma coisa da que acontece aqui dentro, alguma coisa que a gente fez? Você sabe que você pode falar, mas eu não posso. Eu tô aqui para te ajudar, então você pode confiar em mim. Se tem alguma coisa que eu tô vendo que tá te atrapalhando, eu quero poder te ajudar a ficar melhor. Eu posso te ajudar a ficar mais tranquilo com relação a isso. Ai, tia, eu descobri que tem um amigo meu que é gay, mas a minha mãe não pode saber disso, porque senão ela vai achar que eu sou também. Aí eu falei assim, mas você é? Eu não, Deus me livre. Imagina, eu até tenho uma namoradinha lá, mas a minha mãe também não pode saber. Assim, tia, a gente não fica na frente de ninguém. A gente se encontra às vezes ali na escola e tal, mas a minha mãe não pode saber. Gente, você acha que eu vou contar uma coisa dessa? A criança não tá fugindo da escola, não tá fazendo nada, não tá... Gente, óbvio que não. Mas isso é algo que estava deixando a criança ansiosa. Olha, então peraí. Vamos parar de se preocupar um pouquinho com o que sua mãe está pensando, com o que sua mãe está achando, até porque ela nem sabe de nada. E vamos entender por que você está tão ansioso assim? O seu amigo é gay. Qual que é o problema? Você vai deixar de ser amigo dele? Então, eu não queria. Mas você não precisa. Não é porque ele é que você também tem que ser. Não é porque ele é que um dia ele vai querer ficar com você e tal. Mas e se ele quiser? É desse jeito. Mas e se ele quiser? Se ele quiser, você vai falar para ele que você não gosta disso. E se ele não te respeitar, então ele não serve para ser seu amigo. Agora, pode ser que ele entenda. E às vezes, você gosta. Você tem algumas amigas na escola, não tem? Tenho. Você tem vontade de ficar com todas? Claro que não, tia. Já te falei, tem minha namorada. Então, é a mesma coisa. Não é porque ele é seu amigo que ele vai querer ficar. Não é assim, gente, isso com 9 anos, tá? Tá desse jeito hoje em dia. Muitas vezes, essa criança precisa do quê? O que é isso? Eu tô trazendo para o concreto coisas abstratas. E, gente, isso é uma ansiedade. Ia adiantar eu falar para a criança, fecha seu olho, respira fundo e vamos fazer um processo de transe? Não é muito mais fácil e mais produtivo eu fazer uma hipnose conversacional com essa criança e guiando para ela, esclarecendo para essa criança? Eu vejo que muitas vezes o hipnoterapeuta acaba
pecando pelo medo de fazer a hipnose conversacional. Fazer a hipnose conversacional quer dizer você criar uma empatia, um rapport tão grande, a ponto de que o que você fala para essa criança vai ter um peso muito grande. Ela vai levar em consideração. E muitas vezes isso quer dizer esclarecer aquilo que está obscuro, um sentimento. O que a gente faz dentro do processo de hipnose? A gente esclarece um sentimento, uma angústia, a gente entende. A gente busca numa regressão por que eu estou sentindo isso. Por que eu não posso fazer isso conscientemente de olhos abertos? Por que eu não posso fazer isso dentro de uma conversa? Então, uma treta aí no fundo. Então, com a criança, muitas vezes a gente vai precisar explicar. Poucas pessoas explicam para as crianças o que são os sentimentos e o que fazer com eles. Poucas pessoas explicam para a criança que, olha, isso aí que você está sentindo é ansiedade. E aí, logo em seguida, é onde entra as mini-sessões. Viu? Você está sabendo isso aí que você está sentindo? Você sabia que muitas vezes você pode ter uma conversa com essa parte sua que apareceu aí? Você quer aprender? Faz o seguinte, fecha o olho. Eu vou fechar o meu aqui com você. Tá vendo esse desconforto que você sentiu? Dá um oi. Oi, parte. Você tem um nome? Vai vir na sua cabeça. Por que você está sentindo isso? Quem é você? Por que você veio aqui hoje? Todas as suas partes têm algo bom para te trazer, querem te mostrar alguma coisa. Que tal você aprender a conversar com as suas partes? É simples. É só você fechar o seu olho, respirar fundo, e as suas partes vão estar prontas para te passar todas as informações que você precisa. É muito simples. E aí entra os exercícios que a gente vai ensinando para a criança. Isso é hipnose também. Eu estou ensinando a criança a entrar em contato com o interior dela. Isso é mágico. Com tudo que existe de mais profundo. Muitas vezes, eu tô com medo, eu tô ansioso. Vamos assoprar esse medo para um balão, estourar ele e mandar ele embora? Então vai. Fecha o olho, respira fundo. Imagina que tem um balão gigante na sua frente, mas ele tá vazio. A gente precisa encher ele para ele poder voar e ir embora. Tem tanto medo aí dentro que eu acho que dá e sobra pra gente encher esse balão. Vamos fazer isso agora? Eu duvido que uma criança vai falar, não, ai, que besteira. Não vai. E se ela falar, ai, que besteira, então você vai trabalhar conscientemente com ela, você vai conversar. Eu já tive uma paciente uma vez que ela era uma mini adulta, né? Ela tinha 7 anos. Com ela, funcionava assim. Imaginar e essas coisas todas. Não, ela achava ridículo. Porque ela era uma mini adulta, mas claro, né? A mãe colocou ela para ser uma mini adulta. Então, tudo bem. Fulana, sabe o que a gente pode fazer? Meditação. Ai, meditação é chique, né, tia? É muito chique, você não tá entendendo. Quer aprender? Aí você pega um áudio de auto-hipnose que você tem aí no seu celular, você bota para ouvir. Vamos sentar em posição de Buda para meditar? Vamos, te acho o máximo isso. Então vamos, mas tem que fechar o olho e prestar atenção em tudo que estiver dizendo. Pronto, resolveu o problema. Por quê? Porque tem que se conectar do jeito dela. Não adiantava eu querer que ela imaginasse um monte de coisa, e vamos atirar, e fecha o olho, e vamos matar esse monstro que está aí na sua frente. Ela era mini adulta. Eu tenho que tratar como uma mini adulta. Com adulto, muitas vezes, a gente faz o quê? A gente envia áudios de auto-hipnose. Então, o que eu posso fazer com esse ser humano? Não adianta eu querer colocar ela em transe, porque apesar dela ser uma mini adulta, ela é uma criança. E ela não vai conseguir se concentrar por mais de 15 minutos, 10 minutos. Então, peraí, vamos fazer algo juntas, né? Então, o que quer dizer trabalhar com criança? Quer dizer ativar esse lado imaginativo. Quer dizer usar tudo a seu favor. E quando eu falo de usar tudo a seu favor, eu fui até fugindo de tudo aqui que eu tinha programado para vocês, mas tá ficando legal, eu tô gostando do que eu tô passando para vocês, eu acho que inclusive mais do que o que eu tinha programado. Bom, isso é minha criança interior, ela é espontânea, gente, ela é assim que funciona e eu respeito ela, eu deixo ela agir do jeito que ela sente que ela precisa. Tem um negócio aqui que é muito maravilhoso, que eu tenho alguns aqui em casa, porque às vezes eu faço atendimentos na minha casa online, então eu preciso ter essas ferramentas aqui, mas a maioria fica no meu consultório. Não sei quem aqui já viu os baralhinhos das emoções. Isso é muito legal com adolescente que não fala, sabe? Aqueles adolescentes monossilábicos.
pega um trem desse aqui que a conversa flui, que é uma beleza. Maravilhoso. E aí você vai conseguindo pegar informação assim, ó, que nem eles imaginavam que eles tinham. Muitas vezes o adolescente, a criança, o paciente não fala, não é por resistência, não. É porque eles não sabem colocar em palavras aquilo que eles estão sentindo. Quantas vezes a gente não sente assim, ai, uma angústia, um trem ruim. Não sei nem por quê. Se eu sinto. Porque uma criança não vai. Porque um adolescente não vai. Quantas vezes a gente fica assim, ai, vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. Ai, querido, você tá querendo comer almoção. Se eu tivesse com fome, você ia saber o que você queria comer. É tipo isso. A gente faz isso. Por que que o adolescente e a criança vai fazer também? Claro que eles fazem. Então, esse baralhinho funciona assim. Muitas vezes, eu chamo a criança pra gente jogar o jogo do baralho. E aí tem vários lá, deixa a criança escolher, o adolescente escolher. Então, vamos pegar aqui um, chama Pensamentos e Sentimentos. Eu tenho um que ele é do Ho Oponopono. Ele não é nada infantil, mas eu tenho um paciente de 11 anos que ele ama. Ele pega o baralho e fala, tia, a gente pode pegar o baralho dos conselhos? Hoje eu queria 5 conselhos. Pode ser? Então ele pega 5 cartas sobre o Ho Oponopono, que aí vai falar alguma coisa e tal, e aí ele leva os 5 conselhos para ele. Maravilhoso, acho uma graça. E aí, esses baralhos, gente, é super simples. O que que eu gosto de fazer? Tudo que você for fazer com criança, pensa que tem que fazer junto com a criança. Não adianta você falar para a criança, tá bom, então eu vou te fazer perguntas. Vai virar um interrogatório, é chato isso. A criança quer saber da tua vida, ela quer saber quem você é. A criança quer ver que você tem problema, mas que você sabe resolver. A criança quer saber que tem alguém ali que pode ajudar ela. Então, não tem problema você falar dos seus problemas para a criança, desde que eles já tenham solução. Não vai falar de coisa que você não resolveu ainda, que daí você vai deixar a criança mais confusa. Só conta aquilo que está resolvido, porque daí você vai mostrar para ela. Isso serve para paciente adulto também, tá? Não tem problema. Isso daqui dentro da psicologia, principalmente da psicanálise, é um tabu muito grande, né? Você não pode falar da sua vida. Gente, hoje em dia com rede social, como que eu quero ser anônima? Não tem como. Né? Então tá tudo bem eu falar da minha vida, desde que eu mostre que existe solução para o problema e que eu já encontrei. Se eu encontrei, você também pode. E se você pode, eu tô aqui para poder te ajudar. Isso vale para todas as idades, não só para criança. Então, por exemplo, no meu quarto eu jogo videogame. Nossa, gente, nisso dá para entrar em várias conversas. Nossa, você joga videogame, mas você dorme no seu quarto? Não. Eu durmo no quarto da minha pai e da minha mãe. Por quê? Porque eu tenho medo. Tá vendo como que daí a conversa vai fluindo naturalmente? Mas você tem medo do quê? Ai, não sei, tia. Não, vamos tentar entender, porque você sabia que a gente pode conseguir te ajudar com esse medo? Eu posso te ajudar com esse medo. Como que seria se você pudesse dormir no seu quarto, sozinho ali, todo confiante, no quarto só para você, super confiante, super bem, super feliz? Você ia gostar? Ah, eu ia. Você quer? Quero. Então tá, então vamos entender que medo é esse. Porque esse medo tá aí para te mostrar alguma coisa. Você sabia que muitas vezes a gente tem medo daquilo que a gente não vê? Quando a gente tá no nosso quarto com as luzes apagadas, a gente não sabe o que que tem ali. E muitas vezes a nossa mente prega algumas peças na gente, né? A gente sabe que não tem nada, mas aí fica aquele negócio, mas e se tem alguma coisa embaixo da cama? E se tem alguém ali dentro do meu armário? É normal. Toda criança, gente, quando eu era criança, eu tinha medo do Chuck, o boneco assassino, pular de dentro do meu armário e me matar, porque um dia eu tava no quarto do meu pai e da minha mãe, e aí a TV tava ligada. Eu contei isso pra minha mãe esses dias. Ela falou, gente, quem tava assistindo isso? Eu falei, não sei, não tinha ninguém no seu quarto. Eu sei que eu entrei lá pra pegar alguma coisa, e aí a televisão tava ligada e aquele boneco lá com aquela faca assim, ó, matando todo mundo. E eu vi aquilo. Passei um mês com medo do boneco pular do meu armário e me matar. Aí ela, por que você nunca me contou? Eu falei, porque eu resolvi. Eu colocava a minha coberta em cima de mim e ele me pegava. Foi isso. Muitas vezes a criança não conta, às vezes pai e mãe nem sabem. Então, são coisas assim, tem sentido. Qual é a chance de existir um Chuck, o boneco assassino que vai pular do meu armário e vai me matar? Zero. Para uma criança, é 100% de chance. Né? Então, sim, a gente pode falar para a criança assim, fecha o olho. Gente, uma vez eu ajudei um menino que ele tinha medo de dormir sozinho. Ele tem um irmãozinho com síndrome de Down. Ele chegou puto na sessão. Puto, porque fazia 3 noites que ele não dormia, porque o irmão tava se mexendo, chutava ele, não sei o que. Eu falei, tá vendo?
falo para você dormir sozinho, que dormir sozinho é bom, você não quer. Ai, tia, vai, agora eu quero. O que nós vamos fazer para resolver isso aí? Porque não dá. Ele não tá deixando eu dormir, tá muito chato. Eu falei, pois então, por que você não manda ele dormir com seu pai, com a sua mãe? Não foi eles que pariram? Agora é você que tem que ficar com ele lá, te cutucando, chutando a noite inteira. Tá errado isso aí. Manda pra tua mãe. Tá bom então, tia, mas como é que eu vou mandar então? Porque, gente, muitas vezes a gente vai ter que forçar a criança. Eu já tinha falado para essa mãe, olha, põe cada um no seu quarto e tal. Não, eles gostam. Gosta porque era mais fácil para ela, porque daí agora a menina fica lá toda noite no quarto dela, perturbando e cutucando. Aí agora não tá cutucando o irmão mais, quem não dorme é ela. Mas, enfim, já chegou ele, né? Ele é meu paciente ainda hoje. É a coisa mais linda, ele tem, acho que tá com 11 anos. E ele é meu paciente porque ele gosta. Ele gosta da terapia. Se um dia a mãe dele fala, Laís, se um dia eu virar para ele e falar assim, Arthur, você não vai mais fazer terapia, ele me mata. Ele me bate. Todo dia, quinta-feira, 2 horas da tarde, ele fica esperando para conversar com a tia Laís, porque tem muita coisa para contar para você. E às vezes não conta nada demais, às vezes a gente passa batendo um papo ali e tal, mas ele ama, ele adora. E sempre aparece alguma coisa, né? Toda sessão aparece, Laís? Não, mas vira e mexe aparece algum problema, algum desconforto. Mas enfim, como que a gente trabalhou essa questão desse medo de dormir no escuro? O medo dele realmente era do escuro, era de algo ali que às vezes um monstro que ele nunca viu, nunca assistiu nada e tal. Uma das coisas mais fáceis de trabalhar com a criança é a ridicularização. Então, vamos falar aí, eu acho que um Dave Elman com ele, mas só a primeira parte, catalepsia dos olhos, fracionamento, eu nunca faço amnésia do número porque eu não gosto, tá? Nem com adulto. E fiz a gente sou meio louca, né? Então eu só faço o que eu gosto. É tipo isso. Não sigo muito regra, não, só faço o que eu quero. A sala é minha, a sessão é minha, quem manda aqui sou eu faço do meu jeito. E aí o braço, né? Os ligamentos do braço. Fiz essas 3 partes com ele, bem rapidinho, nada de muita fala, bem direto ao ponto, tá? Mas respiração profunda e tal. E eu pedi para ele imaginar o medo dele. E aí, tudo bem, imagina esse monstro, como que ele é, descreve para mim, ele tem uma cor, tem cheiro, ele tem um nome, ele tem um rosto, ele tem olho e tal. E aí você vai falando, ai, o que você acha da gente colocar um vestido rosa, de bolinha vermelha nele? Ah, ia ficar engraçado, né, tia? Põe aí, então, imagina ele agora com esse vestido. Vamos diminuir ele. Imagina agora que você pode assoprar, e é como se você, sabe? E daí, gente, usando imaginação, imagina que você pode assoprar, sabe aquela fumaça que quando você vai assoprando, vai diminuindo, tá lá ainda, mas ela vai diminuindo? Pode ser esse monstro, e ele pode ficar bem pequenininho. E aí, quando ele ficar bem pequenininho, a gente pode ir mudando ele, porque daí você vai ser muito maior que ele, né? E aí você vai trocando. A partir daquela noite, nunca mais dormiu com o menino dentro do quarto. Mandou embora o menino pro quarto da mãe. Com esse foi assim. Já teve paciente de eu ter que fazer mais de uma sessão, que em uma não resolveu. Já teve paciente de eu ter que chamar a mãe. Por quê? O paciente tinha medo de cachorro. Quem tinha medo de cachorro? A mãe. E aí a gente fazia sessão, fazia um monte de coisa. A mãe via um cachorro, surtava, gritava, a criança via, medo voltava. Não adianta. Tem caso que tem que ser com pai e mãe. Tem caso que a gente vai ter que passar algumas orientações. E uma coisa muito bacana é sempre assim: nunca assuma que você já sabe o problema e nunca assuma que você sabe a solução. Muitas vezes, se você não souber o que fazer, você pode perguntar para a criança: como será que a gente pode destruir esse monstro? Será que você tem alguma ideia legal? Eu acho que você vai saber melhor do que eu. A criança já sabe como fazer. Ela só precisa de alguém que guie ela. Crianças de 4, 5, 6 anos, você não precisa nem de uma indução. Dá para fazer de olho aberto. Se alguém falar para mim, Laís, você tá vendo ali naquele canto que tem um monstro? Eu vou olhar e falar, misericórdia. A pessoa tá, ixi, vamos internar, gente, coitada. A pessoa tá vendo coisa. Se você falar isso para uma criança, ela vai falar, ele é verde. Tá soltando fumaça agora, tia. A criança vê, ela visualiza, ela imagina, sem precisar de olhos fechados. Tem criança que não vai se sentir confortável em fechar os olhos. E tá tudo bem. Não quer dizer que não precisa acontecer um processo. Por isso que daí, muitas vezes, a gente precisa usar jogos, baralhos, brinquedos,
Você sabe uma coisa que eu gosto muito, principalmente para crianças que têm medo, que têm insegurança, às vezes, de falar em público, medo de dormir sozinho e tal. Eu tenho vários cristais no meu consultório. Esses cristalzinhos que a gente compra, sabe? Nessas lojas holísticas, baratinho, com os pacotes, assim, com cristais de várias cores. E aí eu falo que eles são cristalzinhos mágicos, cristais de confiança. Então, por exemplo, se a gente for pegar o mesmo exemplo aí de uma criança que tem medo de dormir sozinha, você pode pedir para a criança olhar esses cristais, escolher aquele que ela acha que é o dela, porque tem um ali que foi feito exatamente para ela. Tem um cristal ali que vai dar para ela toda a confiança que ela precisa, toda a coragem que ela precisa para conseguir dormir sozinha no quarto dela. E a mente dela vai saber qual que é. É só olhar e escolher que ela vai saber. Ela vai escolher qualquer um, vai escolher um, não importa, mas ela precisa ter essa confiança, precisa saber disso, né? Que tem um que é especial para ela. E ela vai escolher um. E aí ela vai saber que o que ela escolheu é o especial para ela. E ela vai pegar esse cristal. E aí você pede para a criança segurar. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo algo abstrato, que é uma emoção de confiança, de coragem, para o concreto. Agora eu posso pegar isso. Eu estou vendo, é azul, é desse tamanho, eu posso segurar. E aí você cria uma âncora. Então, segura esse cristal. E pensa assim, na maior confiança, na maior coragem que você já sentiu. Ou então naquela pessoa mais corajosa que você conhece. Sabe aquela coragem que você fala, meu Deus, se eu tivesse isso, a minha vida ia ser perfeita. Sabe? E, gente, criança tem que ter emoção, tem que ter entonação, você tem que entrar. Não adianta você falar assim, nossa, se você segurar, a sua vida vai ser perfeita. Ai, o que adianta? Não tem. É chato. É chato isso, né? Não, tem que ser legal mesmo, né? Tem que ter empolgação, criança é assim. Então, nossa, se você pegar isso, seus problemas acabaram, a sua vida é perfeita agora, você consegue fazer tudo o que você quiser. Nossa, ninguém nunca mais vai falar para você que você não consegue, porque você sabe, já tá aí, você consegue sentir, sabe? Parece que vai subindo assim, e a gente tem que ir dando orientações, sabe? Parece que vai saindo do cristal, entrando aí na sua corrente sanguínea e subindo, espalhando pelo seu sangue, a hora que você vê, já tá no seu corpo inteiro. Meu Deus, você consegue sentir? Eu sinto. Eu duvido que se você falar que sente, a criança vai falar que não sente, ela não quer ficar para trás. Imagina! Claro que eu sinto, tia. Não é legal isso? É muito. E agora eu vou te falar uma coisa mais legal ainda. Se você colocar ele debaixo do seu travesseiro, toda essa energia boa vai passar para o seu travesseiro, que vai entrar pelo seu couro cabeludo, cair na sua corrente sanguínea e entrar dentro de você, enquanto você dorme. E aí, você vai ficar tão corajoso quanto você precisa para poder dormir sozinho. E você sabe de outra coisa mais maravilhosa que pode acontecer? Um dia seu cristal pode sumir. Sabe o que significa? Que todo o poder que tinha no cristal já entrou dentro de você. E aí ele foi embora, porque ele não tinha mais utilidade aí. Porque, gente, né? A gente tem que fazer essa última parte porque crianças perdem coisas. Então a gente não pode dar chance para azar. Tem que pensar lá na frente. Vai perder esse cristal aí uma hora. Daí vai querer fazer um trabalho, apresentar um trabalho. Cadê o cristal? Não tem o cristal, não vai conseguir apresentar. Perdeu, pronto, não precisa mais. Só fecha o olho, respira fundo e pensa nele. A hora que você pensar nele, você vai sentir tudo que você precisa sentir. É mágico, assim, mas a mágica tem que estar aqui dentro. Né? Então, assim, gente, trabalhar com criança, não é para todo mundo, porque tem gente que não gosta de entrar nessa vibe de brincadeira, de não sei o quê, e de, sabe? Mas precisa. Tem criança que você vai precisar tirar o sapato. E eu confesso que eu já fiz isso dentro da clínica para o meu próprio benefício. Eu lembro que uma vez eu estava com um salto, porque eu já tenho cara de pirralha, né? Imagina recém-formada. Misericórdia, que pai e mãe ia ter credibilidade em mim nenhum. Então, daí eu achava, né, que eu tinha que andar de salto, óculos, né, de óculos de grau, aquela coisa, tudo para parecer mais velha. E aí colocava aquelas camisas, aquelas roupas assim, né? Tipo, nossa, não adiantava muito, mas melhorava. Menina, eu lembro que um dia eu coloquei um salto, que misericórdia, eu não estava conseguindo raciocinar. E aí, criança, né? Você anda para lá, você anda para cá, falei, misericórdia, o que eu vou fazer? E eu já tinha atendido aquela criança, eu sabia que ele não parava quieto. Aí eu virei para ele e falei assim, viu? A tia pode tirar o sapato? Ai, tia, pode aqui? Eu falei, pode, você também quer? Ai, eu quero, vamos ficar descalço? Ai, vamos!
foi a hora mais maravilhosa do meu dia, porque ele ficou feliz, eu fiquei feliz, a gente criou um rapport ali, logo no começo da sessão. Então, o resto da sessão, do jeito que eu quis, né? Muitas vezes a gente vai precisar criar esse rapport, né? E às vezes uma criança mais tímida, mais retraída, você pode usar essa técnica. Você sabia que aqui dentro a gente pode tirar o sapato? Vamos ficar descalço? Onde que a criança tira o sapato? Não pode tirar o sapato na escola, não pode tirar o sapato na igreja, não pode tirar o sapato no médico. Mas aqui é diferente. Aqui você pode. Aqui a gente pode andar de meia. Né? Então, é para a criança sentir que aqui é um lugar diferente. Que aqui a gente tem solução. Aqui a gente não vai ficar falando que você é ansioso, que você é inseguro, que você é desobediente. O que a gente pode melhorar? O que será que a gente pode fazer para ficar ainda melhor? A criança já sabe os problemas que ela tem, ela já está cansada de ouvir. Mas ninguém chega para ela e pergunta como é que pode ficar bom? Como que a gente pode fazer para melhorar? E uma outra coisa e última, ensina os pais a perguntarem também. Porque a gente não quer paciente dependente da gente, não. E os problemas da criança vão continuar existindo. Vai ter adolescência, que é uma época conturbada na vida de todo ser humano, né? Então, vão ter outros problemas, e não só o problema que levou a criança ao nosso consultório, né? Então, os pais precisam aprender a conversar com esse filho, a perguntar, a dar ideias, né? Então, muitas vezes você vai precisar ensinar esses pais a conversarem, a falarem, a mostrar que tá tudo bem, que eu também tenho problema, mas que eu busco resolver, vamos resolver junto, tô aqui para te ajudar. Os pais não fazem isso. É simples, mas às vezes eles precisam de alguém que ensine. E essa pessoa é o terapeuta, né? Bom, gente, estamos chegando ao nosso... Oi? Eu tenho, na realidade, tem duas perguntas aqui. Uma é da Marcinha, ela perguntou assim, quando quando as crianças, né, são adotadas, que elementos os cuidadores podem trazer? Acho que elementos que os cuidadores podem trazer, como não são pais biológicos, né, provavelmente. Além de amor e carinho, regras e limites. É muito comum que pais que adotam crianças tenham medo de colocar regra, de colocar limite. Eu tive um paciente uma vez, ele foi adotado por pais homossexuais, e aí os pais colocaram ele na terapia, né, para ajudar ele com esse processo e tal. Era tão lindo, eu lembro que um dia ele virou para mim e falou assim, tia, eu estava na escola hoje, eu não sei se o que eu fiz foi legal ou não, mas eu fiquei com tanta raiva. Eu estava na escola hoje, e aí o menino virou para mim e falou assim, ah, seu pai é viado. Ah, eu olhei para ele e falei assim, ah, cala a boca, sua mãe é puta. Eu falei, olha, tudo bem, talvez não precisava ter chamado a mãe dele de puta, mas que bom que você pôde defender o seu pai. Que bom que você pôde ver que isso não é um problema. Ele falou, mas eu não acho, mas tem um povo aí que fica falando. Eu falei, vai sempre falar, tá tudo bem, você não precisa devolver, né? Então, assim, por que eu dei esse exemplo? Porque os pais eram homossexuais, tinha todo esse problema e eles nunca tiveram problemas em colocar regras, em colocar limite, em pôr de castigo, em falar não. E isso ajudou a autoestima dessa criança, a ponto de que quando alguém chegou lá para falar mal do pai e da mãe, ele teve a capacidade de defender. Falar não também quer dizer criar amor. E muitas vezes, pai e mãe que adotam crianças, eu vejo que eles têm muita dificuldade em fazer isso por medo da criança crescer e querer conhecer os pais biológicos e querer abandonar e não amar eles e aquela coisa. As pessoas pensam que o amor, ele nasce no sangue. O amor, ele se constrói. É muito comum que uma mãe, ao pegar o seu filho pela primeira vez, olha para essa criança e fala, cadê aquele amor todo que todo mundo fala que eu ia sentir? Eu não sinto ainda, eu sou péssima, péssima, péssima. Claro que você não sente, querida, você não conviveu ainda. O amor vem do convívio, vem do contato, ele vai crescendo, né? E aí você pega essa mãe, um ano depois ela fala, realmente, o maior amor do mundo. Como que eu não consegui sentir ali? Porque você não conhecia ainda.
não foi construído, né? Então, eu vejo que realmente a maior dica mesmo para os pais que adotaram é ajudar a colocar regra, colocar limite, trabalhar realmente essa autoconfiança desses pais, que muitas vezes fica abalada mesmo, e muitas vezes até pelo processo de tem muitos pais que tentam e não conseguem ter filhos e acabam partindo para a adoção. E aí, então, pode ter certeza que essa autoconfiança, uma insegurança já foi gerada ali, já teve muita frustração, e isso não é legal ser passado para a criança, pode acontecer, mas a gente precisa trabalhar com isso também, tá? Não existe nenhum problema na adoção, é lindo, é maravilhoso, e as crianças também não têm problema com isso. Ela vai ter se o adulto vê um problema aí, mas se o adulto não vê um problema, é tranquilo. A criança enxerga o mundo da maneira que os pais enxergam. Se você vê o mundo como um lugar mágico, ele vai ser. Se você vê o mundo como um lugar perigoso, ele vai ser. Legal. Bom, tem mais duas aqui. Uma da Inês, da Maria Inês, e outra da Elisângela. A Maria Inês, ela diz aqui que em outra oportunidade que ela te conheceu, ela você, né, indicou a caixinha das emoções, que são perguntas. Eu quero saber como ela usa nas sessões, se ela escolhe as perguntas ou se são aleatórias, se há um número de perguntas. É aleatório. Não escolho, não. Eu pego meu baralho, eu boto ali. Para falar que eu nunca escolhi, eu lembro que teve uma caixinha, criança, principalmente mais nova, eles têm vergonha de ficar falando sobre sexo, essas coisas, né? Eu lembro que tinha um baralho que falava isso, né? Sobre sexo e tal. Eu joguei fora aquela caixinha, aquela carta, porque as crianças têm vergonha e também, ai, gente, uma criança de 6, 7 anos não precisa ficar falando disso ainda não, né? Então, assim, não, é aleatório, vai ter pergunta que é besta, tipo assim, meus professores... Essa não é besta, não. Meus professores me veem como, gostaria de dizer ou perguntar para um professor, tem paciente que vai querer xingar um professor porque tem raiva, né? A escola é chata, normalmente, né? O que eu gosto, sou viciado em, então tem pergunta assim, qual é o seu sorvete preferido? Não sei o quê, mas tem pergunta que dá para desenvolver um pouquinho mais. E é legal ter essas perguntas mais, assim, descontraídas para quebrar um pouquinho, não ficar pesado, né? Se ficar falando muito de emoção o tempo inteiro ali, a criança cansa. Então, às vezes é legal assim, qual que é a sua cidade favorita? O que você gostaria que tivesse na sua cidade? Eu queria que nevasse para a gente poder fazer um boneco de neve. Tá bom, vai, próxima pergunta. Sabe, é legal ter essas perguntas para dar uma descontraída, para quebrar o gelo, sabe, ficar mais leve, senão a criança vai cansando um pouquinho, ainda mais se for mais nova. Então, aleatório, eu tenho várias caixinhas, tem uma outra aqui que minha cachorra fez o favor de comer um pedaço dela, tudo bem, as crianças também acham o máximo isso, e aí eu vou escolhendo, eu deixo as caixinhas lá, normalmente eu deixo a criança escolher a caixinha, e a gente vai indo aleatoriamente, não tem muita regra, não. Só que daí você aproveita as perguntas que dá margem para entrar em contato com emoções, que você pode fazer um exercício para aliviar aquilo lá, e aí você para o jogo, vai fazer uma hipnose. E aí faz o exercício de 5 minutinhos ali, fecha o olho, respira fundo, pá, direto para o exercício. Vamos voltar agora para as perguntas? Vamos voltar para as perguntas. Tudo pode se transformar em terapêutico. Perfeito. Eu tenho outra aqui, pergunta da Elisângela. Mas antes disso, o Assis, o Francisco, ele falou assim, esse vai ser o meu foco, trabalhar com crianças. Ele diz, estou amando. Maravilhoso! Gente, parece que a gente está brincando, a hora passa assim, que a hora que você vê já foi. E a Elisângela, na realidade, a Elisângela, me parece que ela está desenvolvendo um projeto com animais, tá? Legal! Especialmente com cavalos. E ela pergunta aqui, qual a melhor abordagem de trabalhar com criança e cavalos? Não é ecoterapia nem equitação. Tá. Não é ecoterapia, achei que era ecoterapia. Não, é relacionamento com cavalos, interação do solo, né? É esse o projeto que ela está desenvolvendo. Olha, menina, eu não entendo muito de cavalo, não, viu? Não sei nem como é que funciona essa interação aí. Mas eu vejo que tudo aquilo que você puder transformar em lúdico,
independente de ter um nome de abordagem, vai te ajudar aí. Daí eu já teria que entender um pouquinho mais esse projeto para tentar pensar em alguma coisa, mas sempre o lúdico vai ajudar muito a criança. A única coisa que eu conheço com cavalo é a ecoterapia, mas também não conheço muito a fundo. Eu lembro na faculdade eu fiz 6 meses de estágio na ecoterapia, era bem bacana, mas assim, tudo aquilo que for trabalhar o lúdico, normalmente a ecoterapia é mais para pacientes, né, com problemas físicos, às vezes alguns problemas mentais, né, mas tudo aquilo que for ajudar a trabalhar o lúdico, a confiança, né, as emoções, vai te ajudar. Mas aí não tem como você levar baralho, essas coisas, né? Teria que trabalhar mais com imaginação mesmo, eu acho. Acho eu. Tá. Eu Bom, vi alguém perguntando, eu subi uma pergunta aqui que eu vi, meio de relance, onde que eu compro essas caixinhas. Eu sim. vou ver se eu consigo para vocês. Teve uma época que eu consegui um cupom de desconto. Tem um site, a maioria das minhas caixinhas tem um site que chama Matrix Editora. Matrix, Matrix, tipo do filme, sabe? Matrix Editora. Tem inúmeras caixinhas lá, a maioria eu compro lá. Teve uma época que eu pedi, eles me liberaram um cupom de desconto. Eu posso ver se eu consigo de novo e passo pra gente. Até já aproveitaria para pedir mais. É exatamente do jeito que você mandou aí agora, Matrix Editora. E lá tem todos. Assim, não é tão caro e você pode ir comprando aos poucos, né? Vamos falar aí, tem baralho de 30, 40 reais, tem uns maiores que são um pouquinho mais caros, tem esse aqui que daí já é mais para adolescente, dá para trabalhar para até com adulto, né? Caixinha anti-ansiedade, é muito legal. Tem um de depressão também, tem esse do Ho Oponopono, que meu paciente chama de conselhos. Então, esse aí que ele tá, é esse mesmo aqui, ó, que eu tenho. Muito legal também. Tem um que eu amo, que chama Paputim. É um dos melhores. É muito bom, mas ele está no consultório. Então, assim, isso daqui é algo que dá muito. Até no online ajuda muito, né? Uma criança no online, você vai trabalhando com os baralhos, tem que ter jogos, tem que ter essas coisas, porque senão não tem muito o que fazer, né? Eu acho que são ferramentas, né, que ajudam bastante, né, para... Tem, o adolescente às vezes nem tanto, mas a criança vai precisar muito de coisas concretas para ajudar a fortalecer essas questões emocionais. E esses baralhos, nossa, eles são um sucesso, as crianças amam, 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 amam. Os cristalzinhos também. Por eles levam toda semana um cristal embora. A Marcinha está perguntando, e crianças com transtornos, como funciona? Elas têm outro ritmo? Que tipo de Tem transtorno, Marcinha? Daí depende Se a também. gente for parar para pensar nos transtornos aí, vamos pensar, né, num déficit de atenção, hiperatividade, autismo, dislexia. Nunca pense que você vai curar um transtorno. Não. Mas todo transtorno é potencializado por questões emocionais, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um transtorno de déficit de atenção e eu tenho uma criança predominantemente do tipo desatenta, se essa criança está ansiosa, está insegura, está frustrada, a desatenção dela vai aumentar. Então, aquilo que já é um problema se torna ainda maior, tá? Então, como que eu ajudo? Eu ajudo ajudando emocionalmente essa criança e também ajudando ela a se conhecer, entender o jeito como ela funciona, entender que ela é diferente, nem melhor e nem pior, e como que ela pode funcionar no mundo da melhor maneira possível para ela. Então, criando autonomia, criando autoconfiança. Normalmente são crianças onde vão precisar de mais sessões, tá? É um tratamento mais longo. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, um autismo, se for um grau leve, a gente consegue trabalhar. Um grau mais profundo, né, mais pesado, vai precisar aí de um tratamento específico, né? A gente tem o tratamento ABA aí para o autismo, que é muito bom. O TOD, que é o transtorno positivo desafiador, é um tratamento que é imprescindível o trabalho familiar.
tá? A criança, ela é muito desafiadora, ela bate de frente, é muito difícil. Então, essa criança precisa ainda mais de regras, de limites, precisa de muito amor, de muito carinho. Não tem como trabalhar com TOD sem trabalhar com pai e mãe junto. Então, tem que fazer sessão junto com os pais, tem que ir ajudando, tem que fazer uma orientação com esses pais mesmo, para eles aprenderem a lidar com essas crianças de uma maneira melhor. Trabalhar com transtornos mentais requer que você entenda um pouquinho mais de transtornos mentais, né? Então, para quem não conhece também, eu tenho um curso de hipnose com crianças, e nesse curso, um dos módulos é só sobre os transtornos mentais. Então, daí eu ensino realmente sobre os transtornos mentais e como trabalhar com cada um deles, né? Tem que entender um pouquinho mais, porque é um pouquinho diferente, tem que dar uma atenção maior, não só para a criança, para os pais, para a família, e tem que, às vezes, explicar e dar alguma orientaçãozinha aí, para que eles possam conseguir te ajudar, né? Trabalhar com crianças quer dizer que a gente forma um time. Eu, paciente, família. E esse time vai ser focado em ajudar a criança da melhor maneira possível, tá? Então, isso não pode ficar de lado. Perfeito. Então, bom, acho que estamos aqui. As perguntas acabaram, na realidade. Então, acho que se tem alguém com. Ah, Marcinha fez outra aqui. Com déficit intelectual, mesmo processo? Com deficiência intelectual, aí a gente já tem uma limitação um pouquinho maior, né? A gente pode ajudar emocionalmente essa criança, mas a gente tem que entender que existe um problema que vai carregar para o resto da vida, tá? Então, eu vejo que é muito mais saudável nesse caso a gente ajudar esses pais a aprenderem a lidar com essa criança. Claro que a gente pode ajudar, sim, emocionalmente, ajudar a controlar uma ansiedade, mas tudo de acordo com a mentalidade da criança, né? Se é uma criança de 10, 12 anos com uma deficiência intelectual, então não tem como eu tratar ela como 10, 12 anos, né? Eu tenho que tratar ela como menos. Então, sempre na linguagem, de acordo com o que essa criança está me apresentando ali e como eu posso ir. Questões de sobrepeso, de obesidade, vai ter muito a ver com pai e mãe, tá? A criança come aquilo que lhe é permitido. Se ela tá com sobrepeso, tá faltando regras, tá faltando limites, essa criança tá muito largada, não largada nesse sentido, né? Mas tá muito exposta, muito aberta, tá em sobrepeso. Então, por que que pai e mãe, mas ele fica sozinho em casa à tarde? Então, por que que você tá comprando bolacha? Por que que tá comprando coisa que não pode? Né? Tá lá, a criança, eu vejo que os pais, muitas vezes, eles querem que a criança tenha um autocontrole que nem a gente tem, mas quer que a criança tenha. Vai ver. Vai você falar não para um chocolate, para um doce. Mas a criança tem que falar, né? Então, não, a criança não tem autocontrole. Depende, sim, dos pais, tem que ter essa ajuda, né? Não adianta você querer ter chocolate, ter Nutella, ter as coisas tudo em casa e querer que a sua criança não coma porque, estou em sobrepeso, tem que fazer dieta. Não vai! Se nem a gente consegue fazer isso, imagina a criança. Né? Então, tem muito mais a ver aí com esses pais. Espera aí, por que está tão permitido aí? Por que que você não está segurando a alimentação dessa criança? Por que que você não está controlando? O que está faltando aí? Né? Então, tem muito mais a ver com pai e mãe aí. A Gleide, ela até pergunta aqui como lidar com os pais que não aceitam o diagnóstico, né? Que se sentem ofendidos por isso, talvez. Você não lida, porque eles nem vão ficar, eles vão embora. A maioria. Isso é Talvez muito seja... comum, tá? Uma coisa que eu falo assim, isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, tá? Aprender a ter cuidado com a fala, tá? A ter muita empatia naquilo que você fala. Pensa que muitas vezes é mais difícil para um pai e para uma mãe ouvir um problema do filho do que ouvir o próprio problema. Então, assim, esse pai, essa mãe já vem para terapia sabendo que existe um problema, mas ouvir dói, sabe? Então, entenda sempre que eles também precisam de acolhimento. Esse pai e essa mãe, eles precisam de acolhimento, de cuidado, né? E entenda que muitas vezes eles não vão aceitar o tratamento, muitas vezes eles vão abandonar pela metade, faz parte, e a gente tem que lidar com isso. Vai fazer o quê? Você está ali fazendo o seu melhor. Eu vou dar o meu 100%, mas eu preciso que você dê o seu também. Sozinha eu não faço nada, né? E os pais precisam entender isso.
O xixi na cama tem algum tratamento especial? Totalmente emocional. Totalmente emocional. Normalmente a gente tem pais muito controladores, autoritários, e aí é como, vou falar mais psicanaliticamente aqui, né? É um ataque que a criança faz aos pais quando não lhe é permitido fazer durante o dia, né? Mas pode ser também que é um momento onde ela consegue extravasar, que ela solta. Então, às vezes, muito controle, muito segura, sabe? Então, tem muito a ver com essa dinâmica familiar. Então, assim, gente, trabalhar com criança é uma terapia familiar, existe uma dinâmica familiar ali que muitas vezes precisa ser adaptada, né? Precisa ser mudada. Eu vejo que muitas vezes os pais querem eles passam por uma mudança assim de tipo zero limite para querer pôr limite para tudo e tal. Eu lembro que teve uma vez que eu atendi uma mãe que ela falava, não, porque fulano veio querendo fazer isso, aqui. Eu falei, porque você não deixou? Não, Laís, tem que pôr limite. Eu falei, querida, guarda o não para quando você precisa. É chato ficar ouvindo não toda hora, é chato falar não toda hora. Tem coisa que tá tudo bem. Não precisa de tanto não, mas tem coisa que a criança precisa entender que, olha, não, agora tem horário, agora tem que fazer, você quer fazer isso, é bom, vai, faz. Não precisa falar não para tudo. Quando começa a falar não para tudo, quando fica muito controle, muita regra, muita coisa, pode acontecer a questão do xixi na cama ou da encoprese, que a gente chama que é do segurar o cocô. O xixi na cama é bem mais comum, mas a encoprese também pode acontecer. Eu já conheci gente que já fez bastante xixi na cama. Menino, se eu contar... eu vou contar essa, porque essa é maravilhosa. Eu era uma criança que fazia xixi na cama, e era exatamente esse o ambiente que eu vivia. Minha mãe sempre foi muito autoritária, muito controladora e tal, e brava, e aquela coisa assim. Eu e meu irmão fizemos xixi na cama até uns 10 anos, mais ou menos. Era horrível, porque eu queria ir dormir na casa das minhas amigas, eu não podia. Porque eu fazia xixi na cama e eu não queria fazer. Parte minha não queria, as outras soltava à noite, né? E era aquele... A gente tentou de tudo, 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 tudo. Até que um dia minha avó levou eu e meu irmão num índio, e minha mãe também. Minha avó mora na fazenda e tinha uma tribo de índio lá perto. E aí ela levou a gente nesse índio. E esse índio falou assim, você vai pegar um tijolo nunca usado antes, um tijolo novo, eles chamavam de tijolo virgem. Você vai esquentar esse tijolo, pegar uma bacia de ferro, né, de alumínio, colocar o tijolo lá dentro, deixar a água cair, a água vai esquentar com o tijolo bem quente, né? E aí então você vai tirar o tijolo e vai dar banho na criança. Já tinha 10 anos, já não era tão criança, né? Vai dar banho na criança, vai ser o último banho da noite. Vai dar banho com essa água, que foi amornada pelo tijolo, e aí, então, vai dormir. Nunca mais eu fiz xixi na cama. Gente, mas foi o quê? Foi a minha mente ali. Eu acreditei que aquilo... Eu sabia o que estava acontecendo, porque eles me falaram, né? E eu sabia que aquilo lá era para parar de fazer xixi na cama. Eu queria, porque eu queria dormir na casa das minhas amigas. Eu queria, todo mundo ia, eu não podia, porque minha mãe morria de vergonha, eu também tinha, né? Então, nunca, eu falo para minha mãe que lá foi a maior hipnose que eu já vi na minha vida. Foi aquela do tijolo do índio. Meu irmão ainda teve que fazer 2 vezes, mas depois também nunca mais. Acabou. Resolveu. Acho que daí ele viu que funcionou para mim, ele falou, opa, peraí, tem que funcionar para mim também. Aí funcionou para ele também. Com a Marinês era só que fazer o xixi era já fizeram essa simpatia, mas só que o fazer o xixi era no tijolo. Tinha que fazer xixi no tijolo? A minha era diferente. Eu tomei banho com a água do tijolo. Deu certo. A Gleide perguntou aqui como lidar com os pais. Ela está falando como lidar com os pais, aqueles pais que abandonam o tratamento, ou que não confiam, ou que não gostou do diagnóstico, alguma coisa nesse sentido, tá? Como lidar com os pais que abandonam o tratamento porque precisam mudar e não aceitam? Devolve o dinheiro? Imagina. Você tá maluco? Peraí. Você vai no médico. Aí o médico te passa um remédio. Você quer emagrecer. Aí o médico te passa um remédio.
mas ele também te passa uma dieta. E aí, você toma. Você faz sua dieta mais ou menos, você emagrece 1 quilinho. Não emagreci, não. Você vai voltar no médico e falar, viu, eu quero meu dinheiro de volta porque não funcionou. Ninguém faz isso com o médico, né? Que a gente pode? Não. Claro que não. O tratamento não depende só da gente. E devolver o dinheiro quer dizer que você está assumindo que o resultado depende 100% de você. E isso tem que ser deixado muito claro. Eu vou dar o meu 100%, mas você tem que dar o seu, porque se você não der o seu, não vai funcionar. E eu vejo que muitas vezes o maior problema é a gente perde o paciente quando tem medo de perder o paciente. A partir do momento que você se impõe, que você mostra, olha, eu trabalho desse jeito, serve para você? Cara, na minha primeira sessão, independente da idade, eu sempre falo, olha, esse é o momento da gente se conhecer. Eu cobro, claro que eu cobro a minha hora. Você tá pagando para vir aqui, você tá pagando para ver se vai ou se não vai. Ué, você não vai no médico também para ver se vai? Quantas vezes a pessoa vai num médico e depois vai e busca um outro diagnóstico? Só para ter certeza. Aí pode pagar 2 médicos. Agora aqui não pode, né? Eu falo claramente, olha, talvez o seu santo não bata com o meu. Bater o santo é algo que precisa acontecer. Percebe, então, se bate o santo. Se não bater, você me fala. Eu vou arrumar outra pessoa para você. Não tem problema. Tá tudo bem, eu não levo ressentimento, não vou levar pro pessoal. Eu sempre falo isso em todas as minhas primeiras sessões. Olha, sente se é aqui que você quer ficar. Sente se o que eu falo faz sentido para você. Porque talvez aquilo que eu falo não bata com aquilo que você busca, com aquilo que você acredita. E tá tudo bem. Então, daí a gente vai tentar entender o que você busca, o que você precisa, e eu me prontifico a buscar um outro profissional para te ajudar. Normalmente eles ficam, porque precisa ter muita confiança para poder falar um trem desse, né? Tipo, se você não quiser, tá tudo bem, eu não ligo, não. Tem quem queira. Tem quem queira. Né? É basicamente isso. É isso aí. Bom, então, estamos chegando no nosso final aqui, o nosso tempo já está estourando. Eu gostaria, vou pedir para você, Laís, que você fizesse um merchan teu, desse as tuas redes sociais, passasse aqui para o pessoal, tá? Vou passar. Deixa eu ver como é que eu entro no chat aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui ainda. Espera aí. Eu vou colar para vocês aqui. Bom, minhas redes sociais, meu nome, Laís Risse, @Laís Risse, tá aí no site, aí no chat, tá? Meu Instagram. No meu Facebook eu não posto tanta coisa, o maior realmente eu posto no Instagram, então lá tem bastante conteúdo, eu sempre deixo caixinha de pergunta nos stories também, então pode bombardear de pergunta, adoro responder, não tem problema nenhum, eu deixo todo dia quase as caixinhas de pergunta lá, então sempre tem conteúdo lá no Instagram, tá? Tanto em post, em vídeo, metáforas, eu gosto de colocar bastante diversificado, tá? Tanto para adulto quanto para criança. E eu coloquei também um link aí do meu curso de hipnose para crianças e adolescentes, que eu vou abrir a próxima turma no dia 9. No dia 9, na verdade, a gente vai ter um evento gratuito também, onde eu vou dar uma palestra, vou falar, ensinar umas coisas bem legais, ia ser muito bacana se vocês pudessem participar. E todas as informações desse evento vão ser passadas nesse grupo de WhatsApp, que eu enviei o link para vocês aí no bate-papo. Então, é só entrar no grupo, que lá a gente vai ter todas as informações desse evento que vai ser no dia 9, às 8 horas da noite, às 20 horas, tá? E vai ser um evento totalmente gratuito, vai ser super bacana, vamos passar bastante informação de criança lá também, tá bom? E aí depois a gente vai abrir inscrição para a próxima turma do curso de hipnose para crianças. No meu curso eu ensino sobre os transtornos mentais, ensino sobre o pré-toque, o atendimento, várias técnicas, tem aulas explicativas, tem aulas práticas também, ensino Ho'oponopono, terapia das partes, mindfulness, tudo aquilo que a gente pode agregar dentro do tratamento com crianças buscando o melhor resultado, tá? Tudo aquilo que eu vejo que casa muito bem com a hipnose, eu coloco lá. Então, tem muita coisa muito bacana. Entrem lá no grupo, que lá no grupo a gente vai passar todas as informações dessa aula que vai ser no dia 9, tá? É um grupo fechado, então não precisa se preocupar de ficar enviando um monte de coisa lá, ninguém vai ficar perturbando ninguém não, só a minha equipe que pode mandar mensagem lá, tá? Então, a gente vai passar todas as informações da aula por lá, tá bom? E é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha agregado muito para vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, muito enriquecedor, obrigada pela oportunidade, pela sua simpatia, pela sua doação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, foi realmente maravilhoso. Falar de criança, a gente tá vendo... Olha, tá vendo? Atender criança já passa rápido. Falar de criança também, ó. A gente já tá aqui faz 1h30, quase nem parece, gente. Criança, eu vim do carro, já tomei banho, eu já fiz tudo pelo caminho, fui fazendo e fui assistindo. Você que estava no carro, né? É. Legal. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Então tá. Ok, então, pessoal, estamos encerrando, então, mais uma resenha e espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei, tá? Passamos esse tempo aqui maravilhoso e aprendendo cada vez mais. Então, lembrando a todos para que entrem no nosso WhatsApp, para que recebam os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Agradecemos imensamente a nossa convidada, Laís Risse, e todos os presentes aqui, e a você que está aí no podcast, e a você no YouTube. Dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais, tá? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!